Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Fagner do canal Fagner Love Palavras de Vida e hoje vim aqui para trazer mais uma reflexão direto para o seu coração. Mas antes de tudo isso, se inscreve no canal, curte, ativa o sininho, compartilha com todos os seus amigos. Vamos levar para o máximo de pessoas possível essa palavra para inundar os nossos corações de muita vida, de muito amor e muita reflexão. E o vídeo de hoje eu vou separar ele em duas partes. O primeiro vídeo hoje e o próximo daqui a alguns dias. Hoje eu vou falar sobre mindset, política e sobre Deus. E na próxima semana eu vou falar sobre exemplos de mindset e aplicação para a nossa vida. Mas o que é esse negócio aí de mindset? Primeira vez que eu fui apresentado a essa palavra, a primeira coisa que eu lembrei foi de um comediante que tem lá no Sul. Que ele tem uma piada sobre um casal lá que o marido chamava a esposa de mãe de 7, porque eles tinham 7 filhos. E qualquer coisa que ele pedia era: mãe de 7, me traga o chimarrão, mãe de 7, faça tal coisa. E sempre quando tinha muita gente reunida, a família reunida, ele gostava de fazer isso. E um certo dia, ele gritou lá: mãe de 7! E a mulher da cozinha respondeu: já vou, pai de 4. Só para descontrair no começo do vídeo. Mas, mindset é essa palavra aí da especialista, doutora Carol, professora, PhD e escritora do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, que criou essa nomenclatura e esse significado tão importante para a psicologia, para a mentalidade e essa pesquisa comportamental que revolucionou o mundo aí nos últimos anos. E o que significa isso? Mindset nada mais é do que tipo de mentalidade, ou a forma como a gente vê o mundo, como vê a si próprio, como vê as situações e a forma que nós reagimos a essas situações e o comportamento que nós vamos ter diante de cada circunstância positiva ou negativa. Então nós temos duas mentalidades. A mentalidade fixa, que se entende como uma mentalidade imutável, que já está intrínseco no ser humano. Por exemplo, a pessoa diz: eu sou tímido, não consigo falar em público, nada vai mudar isso. Eu canto mal, não consigo cantar bem, eu nunca vou ser um bom cantor, eu nunca vou ser um bom cozinheiro porque eu não tenho esse talento. E em contrapartida, nós temos as pessoas com mentalidade de crescimento, que ela não sabe cantar, mas ela sabe que se ela treinar, se ela se preparar, se ela buscar o aprendizado, ela vai cantar. Mas eu não cozinho bem, mas ela sabe que se ela praticar, se ela treinar, se ela se especializar, ela vai cozinhar bem. Assim como falar em público, como ter uma melhor dicção, uma melhor oratória. Eu sou tímido, eu não consigo falar em público, mas eu vou procurar os recursos que vão fazer com que eu tenha essa capacidade de me apresentar, de me expor, de ter uma boa oratória e de vencer essa timidez. Então, existem esses dois tipos de perfis. Os fixos, que não veem uma solução, que se acomodam, e a mentalidade de crescimento, que na dificuldade, no fracasso, eles veem uma oportunidade de aprendizado. E nós vivemos então constantemente com esses dois perfis de pessoas. E nenhuma delas pode se definir que eu, por exemplo, tenho uma mentalidade fixa. Não significa que eu não posso me tornar uma pessoa com mentalidade de crescimento. Assim como a pessoa que tem uma mentalidade de crescimento, em algum momento não significa que ela não vai ter, em algum momento, que ela estabeleça uma mentalidade fixa. Em cada comportamento, em cada situação, nós temos uma forma de enxergar. E essa forma é que define como a gente vai transformar a nossa vida e vai transformar o mundo. E como que eu quero exemplificar isso aqui para você entender? Essa mentalidade está muito ligada ao nosso poder de reação às situações. Vou citar um exemplo. Tem um jogador de futebol que ele sempre entrava em campo, na zaga lá, quando o principal jogador do time se machucava, se lesionava ou estava suspensão por um cartão amarelo. Só que toda vez que ele entrava, ele cometia uma falta que fazia com que o time levasse um gol e perdesse. Ele era expulso e através daquela expulsão o seu time acabava perdendo o jogo e sendo desclassificado.
E sempre quando acabava o jogo, vinha a mídia, vinha o jornalismo, vinha as pessoas, vinha a pressão da torcida e o técnico dizendo, não, ele vai reagir, ele vai conseguir, nós confiamos nele, ele faz parte do nosso grupo, ele faz parte do nosso time, nós somos uma família, nós temos que se ajudar, tudo muito legal. No próximo jogo que precisava dele, ele fazia algo e não tinha o poder de reação e o time era desclassificado. Até que um certo dia, num jogo muito importante, o jogador se machucou, o principal jogador, ele teve que entrar. E você não vai acreditar, ele fez um pênalti, ele foi expulso e com aquele gol de pênalti, o time dele foi desclassificado. Não conseguiu falar com a imprensa, não conseguiu reagir, não conseguiu mudar o placar daquele jogo, não conseguiu fazer nada. Teve que ser vendido para começar uma nova vida na carreira do futebol em outro país. Mas em contrapartida, até a professora Carol, da Universidade de Stanford, cita o exemplo no livro, de um jogador, se não me engano, do futebol americano, que fez como se fosse um gol contra, no final de um tempo. E com isso o time dele ficou muito prejudicado. O time foi abatido para o vestiário, foi desanimado, só que ele tinha uma mentalidade de crescimento. Ele reuniu o time e falou assim, pessoal, eu errei, eu falhei, eu sei que prejudiquei o meu time, mas agora nós temos um tempo ainda para reverter esse placar. Lá fora a rádio, lá fora a mídia, lá fora a torcida já estava desacreditada, já estava dizendo assim, nossa, esse jogador é tão importante, hoje esse erro vai custar para eles um título, uma classificação. Mas lá no vestiário estava um jogador com mentalidade de crescimento, que tinha um poder de reação, que sabia que tinha errado, mas enxergava que podia fazer algo diferente. Ele mobilizou o seu time, ele os encorajou, ele foi lá, fez a diferença e o time reverteu o placar e foi campeão, foi classificado e assim por diante. Então nós visualizamos no mundo de uma forma geral pessoas com esses dois tipos de comportamento. E aí depende de cada um de nós como nós enxergamos e como nós queremos mudar esse nosso mindset, mudar essa nossa mentalidade. No varejo a gente usa uma frase muito comum que é como nós estamos enxergando o copo, se ele está muito cheio ou se ele está vazio. O copo está cheio pela metade. Ou você enxerga ele meio cheio ou meio vazio. Só depende de você. Eu prefiro enxergar o copo mais cheio. Eu prefiro ver que existe uma solução e que tem coisas boas. Diante de um caos, diante de problemas, diante de dificuldades, nós temos que ver o lado bom das coisas. E hoje, como nós olhamos para o meio social, para o meio político, para o meio religioso, olhamos para as redes sociais, para a mídia, nós vemos essa politização, essa polarização entre A e B, entre certos e errados, entre os que defendem e os que são contra, e todo mundo tem uma opinião hoje formada sobre tudo. E muitas vezes a gente olha e pensa, pô, não tem mais solução. Você entra nas redes sociais, alguém posta alguma coisa, seu medíocre, esse pensamento é errado, outro posta uma coisa, a outra pessoa vai lá e comenta, e brigas entre familiares, e briga entre amigos, e discussões que não vão levar a nada, porque todos nós, de certa forma, estamos errados. Mas quando eu falo de política, eu lembro de uma palestra do professor Mário Sérgio Cortella, que ele explica o significado entre idiotas e políticos. E ele faz essa relação, essa correlação entre as duas palavras, porque as duas estão interligadas. Porque quando lá na Grécia, na origem dessas palavras, etimologicamente falando, idiota significa aquela pessoa que olha para o seu próprio umbigo, que olha para o seu próprio bem, que quer só as coisas ao seu favor. Esse é o idiota, aquele que olha só para si próprio. E dentro desse contexto surgiram os políticos, que deveriam ser aquelas pessoas que olham o bem comum de todos, que olham a sociedade como um todo, que não procuram o bem para si próprio, mas que procuram o bem de todos. E você há de concordar comigo, hoje nós temos muito mais idiotas do que políticos, porque nós mesmos muitas vezes queremos só o nosso próprio bem, só as coisas que nos agradam, e com isso nós brigamos com o mundo para defender o nosso pensamento, para defender a nossa convicção, para defender o nosso conceito, para defender a nossa ideologia, não importando a quem nós vamos ofender ou quem nós vamos atingir. Mas a minha reflexão do dia de hoje, que nós tenhamos uma mentalidade de crescimento, que nós venhamos mudar esse pensamento, mudar esse mindset,
e reverter a situação, porque na mídia, nas redes sociais, na televisão, você só vê coisa ruim, você só enxerga coisa que não presta, você enxerga só o fundo do poço, o copo vazio. Mas eu e você precisamos ver que existe uma solução, que tem algo de bom acontecendo, que tem algo de bom que nós podemos fazer. Ah, mas o político tal, ele roubava. Você faça a diferença então, não seja ladrão, não seja um sonegador de imposto. Ah, mas temos um político que não sabe se expressar, que não sabe se relacionar com a imprensa, se relacionar com a sociedade, que é grosso, que não sabe se expressar. Seja você a pessoa que consiga falar bem, falar com carinho, falar com sinceridade, se relacionar com as pessoas sem ofensas. Seja você a diferença. Nós precisamos hoje de uma mudança de comportamento e postura. Uma primeira palestra, acho que eu fui na minha vida, há muito tempo atrás, o palestrante falou o seguinte: nós precisamos ter e utilizar o método TBC. O método americano TBC, muito importante, que é tire a bunda da cadeira. Nós precisamos nos levantar e sairmos da zona de conforto e entendemos que se nós queremos um país melhor, nós temos que fazer diferença. Se nós queremos uma sociedade melhor, nós precisamos fazer diferença. Se nós queremos um currículo e um vínculo de amigos muito melhor, nós precisamos fazer diferença e mudarmos a mentalidade e vemos que tem coisas boas, mesmo no caos, mesmo na tragédia, mesmo na dificuldade, nós temos oportunidades de crescimento, nós temos oportunidades de fazermos a diferença. E tudo está na forma como nós enxergamos o mundo. Vamos ser pessoas mais amáveis, vamos ser pessoas mais sociáveis, vamos ser pessoas mais amigáveis, porque eu tenho certeza que é isso que Deus quer para cada um de nós. E quando eu falando sobre isso, me lembro do versículo que está lá no livro de Gênesis, capítulo 1 e versículo 26, que diz assim, ó: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E eu tenho certeza que a mentalidade de Deus é de crescimento. Porque quando ele viu o mundo na escuridão, ele tinha criatividade para criar eu e você e para criar um mundo. Quando a gente vê Deus na questão do amor, ele tem um amor tão grande que Deus deu o seu Filho único para morrer na cruz do Calvário, para expressar o seu amor. Deus, ele sabe escolher entre coisas boas e coisas más. Quando ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Ele nos criou com a sua mentalidade de amor, com a sua mentalidade de poder de escolha, com a sua mentalidade de crescimento. Mas por causa do pecado, por causa das frustrações, por causa de todo um caos que muitas vezes nós vivemos e trazemos para a nossa vida, nós acabamos perdendo essa mentalidade de Deus e acabamos nos afundando num poço sem fundo. Mas o meu convite hoje é que eu e você fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, com a mentalidade de Deus. Vamos fazer a diferença, vamos ser pessoas diferentes, vamos mudar o mundo, vamos mudar a nossa casa, vamos mudar a nossa sociedade, com a nossa mentalidade, com a mentalidade de Deus, que eu tenho certeza que o mundo será melhor, que a política será melhor, que a sociedade será melhor e que nós viveremos em um mundo de expectativas positivas, não de caos, porque o caos já existe. Agora, quem tem o poder de nos tirar do caos é eu e você, com Deus em nossas vidas, com a presença de Deus, com o Espírito Santo. Creia nessa palavra, creia nisso, que eu creio que nós seremos muito melhores e Deus estará conosco. Valeu, aquele abraço. Não se esquece, hein? Na próxima semana o vídeo continua com exemplos de mindset, de mentalidade de crescimento e as suas influências. Que Deus abençoe a sua vida, é o meu pedido e o meu desejo. Muito obrigado.